Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, dia 5, né? 5/12. Glória a Deus por mais esse dia, né? Ontem, durante o treinamento que tivemos, né, proporcionado pela GPES, a Janaína teve a brilhante ideia de colocar aquele mural para a gente sinalizar lá quais eram os nossos anseios, os nossos desejos para 2024. E uma das palavras que eu mais vi ali se repetindo foi a palavra amor. Mais amor em 2024, que haja uma expansão do amor, que as pessoas se amem mais. Ontem pela manhã aqui na nossa sala, inconscientemente se estava falando muito sobre o amor, e hoje novamente, inconscientemente, vocês já estavam tratando daquilo que o Senhor tinha para alimentar o nosso espírito hoje, né? Então se falou muito sobre amor, se deseja muito o amor, mas o que é o amor? O que é o amor? Porque a gente quer muito que as pessoas se amem, que haja mais amor no mundo, mas o que é o amor? Na Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. A Bíblia também diz que o amor, ele cobre uma multidão de erros. Jesus é o próprio amor. O que é o amor? Amor não é sentimento. Não é sentimento. Então esqueçamos isso. O amor não é você gostar de alguém. Porque se for gostar de alguém, já fica um tanto complicado você gostar, por exemplo, você amar uma pessoa que está te ferindo, que te feriu, você amar o seu inimigo. Está muito difícil. Se amor fosse sentimento, essas ordenanças constantes da Bíblia ficariam muito prejudicadas de serem colocadas em prática. Então, amar não é sentimento. Eu já vi algumas pessoas falando que amar é uma decisão. E eu até concordo com isso. Mas amar é mais do que uma decisão. Eu quero ler aqui a passagem que está escrita no livro de João 13, verso 34. Diz assim, um novo mandamento vos dou. Essa fala é de Jesus. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então aqui, nós acabamos de ler que o amor, ele não é um sentimento, o amor não é só uma decisão, o amor é um mandamento. O amor é um mandamento. E como interpretar o amor a partir do momento que eu sei que ele é um mandamento? Como é que eu vou interpretar? Como é que eu vou vivenciar o amor? Tem pessoas que nós não vamos gostar. Tem. Mas nós vamos amar. Tem pessoas que nós não vamos gostar, mas nós vamos amar. Nós levamos todas as pessoas que nós convivemos para dentro das nossas casas? Não. Nós levamos apenas aquelas que nós gostamos. Então, o amor não tem a ver com sentimento, o amor é mais do que uma decisão, o amor é um mandamento. Por isso que eu falei que o amor não tem a ver com gostar. Amor não é sentimento, paixão é sentimento. E aqui nós vimos que o amor, mais do que uma decisão,
é um mandamento. Então, como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou amar o meu próximo? Se não é um sentimento, se é mais do que uma decisão, se é um mandamento. E eu vou abrir uma outra passagem aqui. Essa passagem está no livro de Lucas. Está no livro de Lucas. E eu vou ler a partir do verso 30. É a parábola do bom samaritano. Chega um certo doutor da lei e interroga Jesus. Ele pergunta para Jesus assim, disse: Jesus, como é que eu faço para eu herdar o reino dos céus? Como é que eu faço? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: você é conhecedor da lei, não é? O que está escrito na lei? Para você herdar o reino dos céus, tem que fazer o quê? Aí ele responde assim, ele diz assim, olha o que está escrito. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: pois é, faça isso. E ele querendo pegar Jesus, né, numa resposta, diz assim: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar a chamada parábola do bom samaritano. E como é essa parábola? A partir do verso 30, Jesus descreve da seguinte forma: descia um homem de Jerusalém. Descia por quê? Porque Jerusalém ficava no alto, numa montanha, a 200 metros acima do nível do mar. Então, o homem estava descendo porque estava vindo alto. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deitando meio morto. Então, um homem estava descendo de Jerusalém, estava indo para Jericó, e aí ele passa por essa rota, que era uma rota muito perigosa. Era uma rota onde muitos comerciantes passavam por ela, uma rota que tinha uma movimentação de valores, de mercadorias muito grande. Por isso era uma rota perigosa, porque ali ficavam escondidos assaltantes. Então, desce esse homem por essa rota, que ele já sabia que era uma rota perigosa, e ele é roubado. Ele é assaltado, e ele não só é roubado, não só é assaltado, como ele é espancado. Ele é espancado e é jogado ali praticamente à beira da morte. E a Bíblia fala que passa por esse homem, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Então, o sacerdote, trazendo para os dias de hoje, era como se fosse um grande líder religioso. E esse sacerdote passa e vê aquele homem, ali aquele judeu, ali jogado, espancado, depois de ter sido assaltado, violentado. Aquele sacerdote passa, olha aquele homem ali jogado às margens, e ele continua o caminho dele. Eu não sei vocês, mas quando eu li essa passagem pela primeira vez, me causou uma estranheza, porque eu disse: puxa vida, ele é um homem religioso, ele é um homem de dentro da igreja. E como é que ele conseguiu passar, ver aquela situação ali? Ele simplesmente passa e segue o caminho dele. Então, eu julguei aquele homem. Mas, se nós fôssemos nos colocar no lugar daquele homem, daquele sacerdote, nos dias de hoje, será que nós faríamos diferente? Imagina, era uma rota perigosa. Vamos imaginar que em São Luís, uma avenida onde o índice de assalto é muito alto. Imagina, a gente passa por aquela avenida super perigosa e a gente olha alguém ali no chão, né? Será que nós pararemos para socorrer? Ou viria na nossa mente assim: será que não é uma armadilha? Né? Será que não querem que eu pare para alguém vir ali e me assaltar? Será que não é uma armadilha? Então, eu julguei aquele sacerdote. Mas quando eu parei para trazer aquela situação para a minha vida,
Eu disse, bom, mas será que eu não faria a mesma coisa que esse homem fez? Então, quem ama, não julga. Quem ama, não julga. E continuando aqui, depois que passa esse sacerdote, passa também um levita, que era uma espécie de funcionário do templo. Passa por ele, chegando àquele lugar, e vendo, também passa de lado. Também era alguém da igreja. Passou, olhou e seguiu o caminho. Aí vem a terceira pessoa. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha, havia um problema entre judeus e samaritanos. Eles não se davam bem, existiam inúmeras divergências religiosas, inclusive. Israelita com palestino. Um pouco, né? Um pouco nessa linha, né? E aí, aquele samaritano, que era da região de Samaria, por isso esse nome, ele olha aquele judeu jogado, o que ele faz? Ele para, ele não consegue seguir o caminho dele. E aquele homem certamente tinha responsabilidades, assim como o sacerdote, assim como o levita. Ele era um homem que tinha posses, porque nós vamos ler aqui no texto que ele para, ele pega aquele judeu, ele passa o azeite na ferida, porque o azeite tem poder curativo, passa o azeite, pega aquele homem, coloca no seu jumento, naquele animal que ele usava ali como transporte, leva, olha bem, ele parou toda a rota dele, bem ali, sabe? Pega aquele homem, leva para uma hospedaria, chega na hospedaria e diz assim, chama aí o enfermeiro, quem souber, né, como cuidar dessa pessoa, chama essa pessoa aqui para cuidar dele, e eu já vou pagar a hospedagem dele, e se tiver que comprar alguma outra coisa para ele, você pode deixar que na minha volta eu venho aqui e pago novamente o que tiver sido gasto com esse judeu. Então, o que é o amor? O que é amar? Não é sentimento. Por isso que Jesus fala, novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, que ame o seu inimigo, que você ame o outro como a si mesmo, porque não é sentimento. Não adianta eu dizer assim, não, eu amo fulano de tal, acabou de me dar um tapa, e eu amo fulano de tal. Gente, isso não é verdade, isso é uma hipocrisia. Amar é você se colocar no lugar do outro. Amar é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Isso é amar. Você se colocar diante daquela situação que a pessoa está vivendo e você não conseguir, diante das tarefas que você tem, diante da tua agenda, diante dos teus compromissos, você não conseguir seguir com a tua rotina diária sem antes tentar ajudar aquela pessoa. Então, amar é isso. É você sentir o que o outro está sentindo. É você se colocar no lugar do outro para sentir o que ele está sentindo. E fazer alguma coisa, né? Porque às vezes a gente se coloca no lugar, nem a verdade, mas não tem a ação, que é a compaixão. É se colocar para fazer algo. Então, o amor, ele é a junção de duas palavras. É a empatia e é a compaixão. São as duas coisas. Isso é amar. É você sentir o que o outro está sentindo e tentar resolver, ainda que não seja sua atribuição. Tantas e tantas vezes eu já compartilhei com a doutora Fernanda problemas que eu estava enfrentando. E eu compartilhei com ela não porque eu estivesse buscando uma solução, até porque não dependia dela, não era uma atribuição dela. Compartilhei por compartilhar. E aí, tempos depois, vai dizer assim, olha, já liguei, já falei com o fulano de tal, vamos buscar uma solução, já resolvemos, você pode ligar que já foi resolvido, já foi autorizado, pode ir, sem eu pedir.
Ontem, aqui, quem convive comigo sabe que dia de segunda-feira eu faço jejum, né? E a gente ia ter aquele evento maravilhoso à tarde, onde ia ter um buffet maravilhoso. E aí eu não ia comer. Então aí o dia estava sentadinha aqui do lado, ela disse assim, eita, já é segunda. Eu disse, pois é, hoje é segunda. Você não vai comer? Ela disse, não vou comer nada. Ela, não, peraí. Ela levantou, foi atrás aqui de uma vasilhazinha, você vai levar isso aqui, você vai colocar a sua comida, e quando der 6 horas, que você já pode comer, você vai comer. Eu me senti amada, porque ela se colocou no meu lugar. Ela sabe o quanto eu amo comer, ela sabe disso. E ela assim, não permitiu que eu passasse por aquela situação assim, sem poder provar. Então, todas as vezes que nós nos colocamos no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo, imagina, fulano de tal te trata mal. Por que fulano de tal te tratou mal? Sabe, antes de julgar, porque o amor não julga, antes de julgar, o que será que aconteceu com essa pessoa? O que será? Por que será que ele agiu assim comigo? Por que ele foi grosso assim comigo? Tem alguma coisa? Gente, se nós nos colocarmos no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo, o nosso olhar vai mudar. Imagina nós trazendo assim para dentro de casa, para dentro dos casamentos, esse princípio, o princípio do amor. Sabe, o marido passa o dia todinho trabalhando fora, né, na rua, e a mulher dentro de casa trabalhando, né, em casa com os filhos. Aí o marido entra em casa, e cadê meu almoço, cadê meu jantar, bababá, e já brigando e tal. Aí a mulher para, eu tô aqui com essas crianças e tal, começa aquela confusão. Mas se a mulher parar para pensar, como será que foi o dia dele? Será que não foi, sabe, cansativo? Será que ele não ouviu coisas ruins aí na rua? Será que não foi pesado o trabalho dele? Por isso que ele está chegando aqui assim, se colocar no lugar do outro. E ele, de outro modo, pensar assim, nossa, minha mulher está o dia todinho aqui, trabalhando, menino, sabe, pintando sede dentro de casa, e a mulher está lá. Então, se nós, de fato, praticarmos o amor, porque a gente viu que é um mandamento. Então, quem se diz cristã precisa ter essa evidência. É uma das maiores evidências do cristianismo, uma das maiores. Tá? O fato de você ir para a igreja aos domingos ou durante a semana, de você ter uma fala diferente, de você se vestir diferente, são evidências, são externas até. Mas a maior de todas é a prática do amor. De todos os mandamentos, o maior, o mais importante, dito por Jesus, é o amor. É colocar no lugar do outro, a ponto de sentir o que o outro está sentindo. Então, quando aquele doutor da lei pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Próximo é aquela pessoa que você tem acesso a ela. É o teu próximo. É aquela pessoa que você pode se colocar no lugar dela, a ponto de sentir o que ela está sentindo e fazer alguma coisa. E não conseguir continuar a tua jornada, o teu dia, sem parar e dizer, não, eu vou fazer alguma coisa por fulano de tal. Você se importar com o que fulano de tal está sentindo. Porque às vezes nós queremos demonstrar o nosso amor com quem está lá no outro país. Mas quem está bem aqui do meu lado, que está compartilhando comigo um problema, eu fecho meu ouvido para não ouvir, não dou a mínima. Então, o próximo é aquela pessoa que está acessível a mim. Esse é o próximo. O próximo é aquela pessoa que traz para mim, que compartilha comigo um problema. E se esse problema chegou até mim, é porque foi o Senhor que permitiu que chegasse até mim, porque Ele sabe que eu tenho condições de fazer alguma coisa. Se chega até mim, presta atenção, se chega até mim, porque o Senhor foi quem me deu, e é porque eu tenho condições de fazer alguma coisa. Porque Deus, Ele não nos pede nada que nós não já tenhamos. Às vezes é só uma ligação, porque você tem influência. É só uma ligação.
Quando só me dizer, autoriza aí, faz isso para sua amiga, já muda. Então, quando chegar as situações difíceis, que às vezes para nós é algo leve, mas para a pessoa não é. Vamos tentar nos colocar no lugar daquela pessoa, a ponto de sentir o que ela está sentindo. Então, nós não vamos amar todo mundo. Vamos. Nós precisamos amar todo mundo, porque é um mandamento. Amar a todos. Nos colocar no lugar do outro. Vamos gostar de todos? Não. Não vamos gostar de todos. Sabe, eu costumo explicar o amor para quem já é mãe. Quando um filho está doente, né, está com uma dor no ouvido, está com uma dor no dente. Gente, enquanto mãe, a gente fica assim, nossa, se eu pudesse, né, pegar aquela dor para mim, eu pegaria, porque eu sei o que ele está sentindo, eu não quero que ele sinta isso. Então, isso é amor. É eu sentir o que o outro está sentindo. A ponto de nem conseguir trabalhar. Porque quando meu filho está doente, eu fico aqui, mas aquela coisa pensando o que ele está sentindo, a dor que ele está sentindo. Ainda que seja uma patologia leve. Por quê? Porque eu não quero que ele sinta aquilo. Então, isso é amor. Nós não vamos gostar de todos, mas nós precisamos amar a todos. Porque esse é um mandamento. O amor é um mandamento para quem se diz cristão. Não é uma opção. É um mandamento. E quando eu amo, Jesus, o Senhor, Ele é tão sábio que quando eu amo, quando eu me coloco no lugar daquele que me feriu, daquele que me trata mal, para tentar entender por que é que ele está agindo assim comigo, aquela ferida que estava aqui dentro de mim, ela é cicatrizada. Se torna tudo mais leve. Porque o amor é um mandamento, a gente pode pensar assim, é algo difícil. Mas é algo curativo. É uma estratégia de Deus para tornar a nossa vida, inclusive, mais leve. Vamos amar. Vamos nos colocar no lugar do outro, a ponto de sentir o que ele está sentindo e fazer alguma coisa para ajudar. Porque é um mandamento. Vamos amar. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome. Tu és o próprio amor. Tu és o amor em pessoa, personificado, que desceu dos céus. E provando esse amor, sentiu o que nós sentimos. O Senhor foi abandonado quando estava lá naquela cruz, ninguém ficou ao teu redor. Assim como nós muitas vezes somos abandonadas, o Senhor foi traído, assim como nós algumas vezes fomos traídas também. Então o Senhor conhece todas as nossas dores, porque o Senhor é o amor. Essa é a prova do teu amor. Sentir o que nós sentimos e se importar. O Senhor sente as nossas dores e se importa. Ainda que quem esteja ao nosso redor não valorize a nossa dor, o Senhor se importa, porque o Senhor sente. E o tempo todo a tua palavra nos diz que o Senhor age e age em nosso favor. Pai, derrama sobre nós esse amor. Que nós possamos olhar o nosso semelhante, olhar quem está ao nosso redor, quem está próximo, quem está acessível a nós, Senhor. Não mais julgando, não mais apontando o dedo, não mais dizendo, não mais criticando como a pessoa fala, como a pessoa anda, como se veste, mas nos colocando no lugar dela, sentindo o que ela está sentindo, não nos tornando indiferentes às dificuldades, ó Deus. Nos desperta para de fato amarmos, Senhor. Amarmos a todos que estiverem próximos de nós, amarmos aos nossos semelhantes, amarmos aos nossos inimigos, que possamos ter o amor como um princípio importante e principal do nosso dia a dia, do nosso agir. Que possamos nos colocar no lugar dos nossos maridos, sentindo o que eles sentem, no lugar dos nossos filhos,
que às vezes sentem medo, que às vezes sentem inquietação, que às vezes se sentem envergonhados, ó Pai. Que possamos nos colocar no lugar, Senhor, das nossas amigas de trabalho, Senhor. No lugar daqueles que exercem grandes funções de liderança aqui na empresa. E que às vezes são mal interpretados, ó Pai. Mas que essas pessoas também são cobradas, ó Deus. Essas pessoas têm uma carga pesada. E nós devemos, Senhor, nos colocar no lugar delas, ó Pai. Senhor, nos ensine a amar. Que nós possamos, ó Deus, fazer a diferença, Senhor. Onde quer que estejamos. E assim como um bom samaritano, que nós não venhamos a desempenhar o nosso dia a dia, sem nos importar com a dor daqueles que nós encontramos no nosso caminho. Porque é uma oportunidade que o Senhor apresenta a cada um de nós para exercitarmos e conhecermos de fato o amor. Opere em nós, Senhor, esse amor tremendo que só existe em Ti, Pai. Em nome de Jesus.